Porta-voz da Casa Branca compartilha artigo que critica STF, né? A gente vai dar uma olhada aqui, que foi a Caroline Leavitt, né, que postou isso aqui. Vamos dar uma olhada no artigo, dar uma destrinchada, e vamos ver também que o Marco Rubio, ali na conta do Departamento de Estado, né, do Estado americano, comentou um pouco sobre como está indo as coisas aqui no Brasil, e o Paulo Figueiredo traduziu, legendou isso aqui para nós. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça de postar vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Todos os links estão na descrição. Vamos lá. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, compartilhou um artigo de opinião no Wall Street Journal que critica a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Intitulado The Brazilian Way the Lawfare Gets Bolsonaro, né, o jeito brasileiro de lawfare atinge Bolsonaro, o texto da colunista conservadora Mary Anastasia O'Grady acusa a corte de prática contra lawfare, contra Bolsonaro. Então, ela compartilhou esse artigo aqui e nós vamos estar destrinchando aqui para vocês. Vou estar dando uma traduzida aqui para a gente ser mais rápido. Lembrando que esse aqui, ela dá um resumo muito bom. A Mary Anastasia, né? Ela dá um resumo sensacional sobre o que está acontecendo e mostra só essa questão de lawfare. Para contextualizar, lawfare é guerra judicial, ou seja, quando se é utilizado os meios judiciais do Estado para poder fazer perseguição política, tá? Um painel do Supremo Tribunal Federal do Brasil votou por 4-1 na semana passada para condenar o ex-presidente de centro-direita, ao jeito que ela coloca aqui, que na verdade, assim, ele não é tão à direita assim não, né? Vamos concordar, né? Mas eu gostei da posição, né, de botar Bolsonaro como centro-direita, né? Jair Bolsonaro por liderar uma conspiração para derrubar o governo de esquerda do presidente Lula. O Bolsonaro recebeu uma sentença de 27 anos de prisão. O veredito é um grande golpe para os apoiadores de Bolsonaro, mas muitos outros brasileiros, embora não sejam fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Eles estão preocupados com a politizada Suprema Corte há anos. Agora o STF permitiu que o Ministério Público Federal levasse o ex-presidente a julgamento em Brasília, pulando os tribunais inferiores com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito. Exatamente. Você perceba aqui que o que a gente comenta sobre esse negócio de mandar o Bolsonaro diretamente para o STF, para a última instância, sem ser julgado, assim como aconteceu, por exemplo, no caso do Lula, alegando, não, isso aqui é um atentado ao Estado Democrático de Direito, foi feito um monte de coisa, mas, cara, lembra que até o Lula, que teve milhares, né, coisa de mais de 1000 evidências colocando ele ligado a vários esquemas de corrupção, ele foi julgado em várias instâncias. Você lembra, né, aquele negócio de TRF4, lá em Curitiba, primeira instância, Sérgio Moro, todas essas palavras-chave aí que faz a gente lembrar, lembrando também que o Lula teve uma condenação geral. Todos os juízes que avaliaram o Lula foram sim, condenaram o Lula. Você está entendendo? Então teve todo aquele aparato todo. Porém, aconteceu com o Bolsonaro, o que aconteceu? Jogaram o Bolsonaro lá para a última instância e sem se importar com as instâncias inferiores, como ela disse aqui, que se dane o Estado de Direito. A gente sabe que a verdadeira intenção era descaracterizar totalmente Bolsonaro para que ele não pudesse estar concorrendo nas eleições de 2026 e também, já que ele já estaria inelegível para o próximo ano, tem também a questão de querer colocar ele na mesma situação que o Lula se colocou, né? O Lula se colocou fazendo aqueles esquemas de corrupção gigante e que em nada liga Bolsonaro a golpe, a minuta de golpe, porque não teve, até hoje essa minuta não foi apresentada, né? Porque não houve, enfim. Mas vamos lá, vamos dar mais uma lida aqui. Houve algumas notícias encorajadoras na quarta-feira. O ministro Fux proferiu uma dissidência de 452 páginas expondo as muitas violações do devido processo legal no caso, incluindo a falta de jurisdição do tribunal. É claro que isso aqui não era para ser julgado ali, é para ser em primeira instância, né? Ele citou os contínuos desejos de dados da promotoria não catalogados ou organizados e sem conhecimento da defesa que chegaram a 70 terabytes
incluindo 225 milhões de mensagens. Ele observou a flagrante falta de evidências para apoiar as acusações. O ministro Fux, que foi nomeado para o STF em 2011 pela presidente Dilma Rousseff, protegida de Lula, votou pela absolvição de Bolsonaro em todas as acusações. Ela fez questão de colocar isso aqui. Por quê? Porque mesmo ele tendo sido indicado por Lula, aliás, por Dilma, que é uma protegida do Lula, ainda assim ele votou pela absolvição de Bolsonaro. E por quê que ele fez isso? Porque é juiz de carreira, cara. Ele entende do negócio, ele não rasga a Constituição. Né? É como nos Estados Unidos é conhecido como os originalistas, se eu não me engano, que são aqueles caras que eles não querem saber, porque existe esse negócio também em instâncias inferiores ali, vamos dizer assim, nas primeiras instâncias deles ali nos Estados Unidos, existem juízes também que são estilo Alexandre de Moraes, estilo o Dino, o Cristiano Zanin, que eles se deixam levar por forças políticas, mas existe também que foi um marco na história americana que o Trump conseguiu formar maioria originalista, não, pessoas que não estão nem aí para lado político nem nada, eles querem cumprir a Constituição. Então, existe toda essa diferença e foi por isso que ela fez questão de colocar isso aqui, que mesmo ele sendo indicado por Dilma, que era uma protegida do Lula, ainda assim ele fez o que era para ser feito, absolveu o Bolsonaro, porque não viu, não tem condição, cara. Eu vi, não sei se procede, mas tem gente que fala aí que 70 terabytes levariam mais de décadas para poder ser líder, e tem que ter uma equipe boa para poder estar avaliando todas essas coisas, né? Mas enfim, bora passar. O tribunal estava ideologicamente contra Bolsonaro. O ministro-presidente do caso foi Alexandre de Moraes, um notório adversário de Bolsonaro. Outra coisa, cara, isso é um absurdo. Eu não sei como é que as pessoas que veem esse negócio de Bolsonaro, eles olham isso aqui, vê o Alexandre de Moraes sendo o juiz aqui e acham, o pessoal da esquerda, né? Vai lá e, não, isso é normal. Isso pode. Porque ele é parte interessada nisso aí, na condenação de Bolsonaro. Você vê que na hora que ele interrompeu o voto da Carmen Lúcia para poder falar as coisas dele lá, das bravatas dele, ele colocou vídeos do Bolsonaro criticando o STF, criticando o Estado Democrático de Direito. Não, colocou vídeo criticando o próprio Alexandre de Moraes. Então o Moraes colocou um vídeo criticando ele, Bolsonaro criticando ele mesmo. Só prova essa questão de perseguição política, prova que ele tem essa mágoa aí do Bolsonaro, enfim, todas essas coisas. É ridículo, cara. Isso é ridículo. Ele votou pela condenação em todas as 5 acusações. O mesmo aconteceu com o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula. O ex-advogado pessoal de Lula, o juiz Cristiano Zanin, também votou culpado. Isso foi suficiente para condenar, embora um quarto ministro indicado por Lula também tenha se juntado à maioria. Você perceba que aqui, ali naquele momento, todos ali tinham envolvimento com Lula. Só que juiz de verdade, ali de carreira mesmo, era só o Luiz Fux. E adivinha, o próprio Luiz Fux não condenou Bolsonaro, né? Enfim, né? O tribunal estava ideologicamente contra Bolsonaro. O ministro-presidente do caso foi Alexandre Moraes. Peraí, aqui embaixo. Bolsonaro, presidente de 2022, é um crítico ferrenho do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Eleitoral, que arbitra a campanha de eleições, e do sistema de votação eletrônica do país. Questionar a sabedoria da elite do país tem sido o seu estoque no comércio. Ele pediu repetidamente a introdução de alguma maneira de auditar a votação eletrônica. Como candidato e como presidente, ele poderia ser desrespeitoso e desdenhoso do protocolo. Isso o tornou um herói para milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos e um inimigo da corte, né? Que já foi feito esta crítica ao Estado Democrático de Direito, segundo Alexandre de Moraes, e havia sido feito, por exemplo, até pelo próprio Flávio Dino. Mas não, né? O Flávio Dino é dos nossos, né? Não importa. O que importa tem que ser o da gente. Enfim, aqui ela vai falar várias e várias coisas. Não vou ler tudo aqui para o artigo não ficar muito longo. Vou dizer só um resumo aqui, ó. A direita brasileira ficou indignada em 2021 quando o STF anulou a condenação de Lula por corrupção em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em recurso. A decisão deixou Lula fora do gancho por um tecnicismo e veio depois que o Estatuto de Limitações tornou tarde demais para julgar novamente o caso, ou seja, prescreveu. Então,
Basicamente é isso aí. Tá, cara, o artigo é sensacional. Eu vou deixar aqui na descrição para você poder ler. Então é muito bom que esse tipo de artigo, principalmente num jornal de relevância americano, para que as pessoas consigam enxergar como as coisas aqui no Brasil não são vistas de forma bizarra só pelos brasileiros, são vistas pelos americanos e principalmente gente de relevância lá. Aqui para encerrar, vamos dar uma olhada que o Marco Rubio falou um pouco sobre como o Alexandre de Moraes está conduzindo todas essas coisas, né? Vou aumentar aqui para a gente ver. Pronto, tá, vamos lá. Ainda tá abaixo. Ele fala um pouquinho rápido, viu, pessoal? Então, presta atenção aí, ó. Vamos lá. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos esse negócio de liberdade de expressão é levado muito a sério, tanto é que é o artigo 1º, né, lá da Constituição deles. Então ele está falando aqui sobre um juiz em especial, né, vocês sabem que é o Alexandre de Moraes. E também ele tá falando sobre perseguição, aquele negócio todo que a gente já sabe, né? Perseguição a pessoas nos Estados Unidos recebendo perseguição, empresas americanas sendo perseguidas e aquele negócio todo que a gente já sabe. Qual a coisa diferente aqui? Muita gente tem falado, esse negócio tá demorando muito, esse negócio dos Estados Unidos e tudo mais. Pessoal, as coisas são feitas assim. A gente se acostumou com aqui o Alexandre de Moraes ir lá querer uma coisa e a coisa já acontecer, entendeu? A gente tá acostumado com essas coisas. E quando é as coisas que realmente de interesse público, as coisas serem demoradas. Mas lá nos Estados Unidos, principalmente quando envolve essa questão entre países, né, a coisa realmente demora um pouco mais. Porém, uma coisa que não tinha sido falado quando estava sendo falado sobre realmente aplicar sanções, quando disseram que haveria sanções na outra semana, há alguns meses atrás, houve realmente as sanções do Alexandre de Moraes, quando ele tinha sido colocado na Magnitsky. Então eles não prometem nada, não falam nada, eles falam o que vai fazer, mas não falam quando vai fazer. Quando disseram que iriam fazer, a Magnitsky entrou na outra semana. Aqui ele está falando a mesma coisa. Ele está falando que as ações vão ser feitas na próxima semana. Você está entendendo? Então, quando for anunciado na próxima semana, que por coincidência é na semana justamente em que o Lula vai estar falando lá na Assembleia Geral da ONU, aí a gente vai ver estes anúncios, né? Provavelmente vão ser anunciadas após o Lula falar, né? Não sei nem como é que vai ser, não sei nem se o próprio Trump pode anunciar essas medidas, não sei. A gente não sabe como é que vai fazer, mas é necessário esperar, porque como eu disse, essa é a melhor solução que a gente tem, tá entendendo? Se os Estados Unidos não tivessem intervindo nesse tipo de coisa, a situação poderia estar incrivelmente pior, mas a gente tem que esperar mesmo para poder ver como vai suceder todas essas coisas.